e Deus falou ao meu coração, eu queria até trazer isso para os irmãos hoje. A Bíblia conta sobre um homem chamado Enoque, no livro de Gênesis, no capítulo 5, se não me engano. A Bíblia vai citando gerações e gerações, os filhos de Adão, os filhos de Caim, até chegar a Enoque. Quando a Bíblia fala de Enoque, ela cita que Enoque era pai de Matusalém, e fala que ele viveu alguns anos e ele andou com Deus. E ele andou com Deus de tal forma que Deus tomou para si. Nós vemos na Bíblia várias pessoas que receberam propósitos de Deus. Nós vemos homens que nasceram destinados a missões. Vemos José, que foi, desde quando criança, recebeu sonhos grandiosos, preparando ele para a coisa que iria acontecer quase 30 anos após aquele sonho. A gente vê Moisés, que é protegido do parto e mesmo passando por um rio cheio de jacarés, passando pela quase morte, quando o bebê ainda estava sendo preparado na casa do próprio faraó para libertar o povo 80 anos após aqueles fatos. A gente vê muitos homens de Deus que recebem chamados gloriosos e grandiosos e talvez a gente não lembre de Enoque. A gente vai pensar, quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em pessoas que realizam o que Deus pediu para elas, a gente lembra de muitos outros homens da Bíblia. A gente vê, por exemplo, Jonas, um homem que foi destinado, que recebeu um chamado de Deus para ir para um lugar e decide ir para o lugar oposto, decide fugir do que Deus havia pedido. E Deus ainda assim insiste, ele é lançado ao mar, engolido por uma baleia e é cuspido lá na onde ele teria que estar. E tudo isso me faz pensar em uma só palavra: propósito. A gente vive ano após ano, a gente passa dia após dia pensando como vai ser o nosso emprego, como vai ser o nosso futuro, como vai ser as nossas finanças, a nossa família, a nossa casa, a nossa profissão. E a gente nunca para pensar qual é o meu propósito. Para que eu nasci? Para que eu nasci homem? Para que eu nasci mulher? Para que eu me casei? Para que eu moro onde eu moro? Para que eu tenha essa profissão? A gente talvez vive a nossa vida conforme as coisas vão acontecendo. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que as coisas dão certo, tem dia que as coisas não dão certo. Mas, irmão, saiba de uma coisa: Deus não faz nada por um acaso. Deus não deixa as coisas acontecer de acordo com o que a natureza faz. Deus, ele é totalmente proposital. A Bíblia fala em muitos casos onde ele preparou histórias antes mesmo das pessoas serem geradas, serem formadas no ventre da própria mãe. E eu tenho certeza, irmão, que você é um desses casos. Você não nasceu por um acaso, você não é homem ou mulher por um acaso, você não trabalha onde você trabalha por um acaso, você não tem a vida que tem por um acaso. E nesse ano, nesse começo de ano, nesse começo de campanha, eu tenho uma palavra para vocês e que em nome de Jesus vocês gravem no seu coração. É uma chave que pode ser liberada para a sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E não há nada mais lindo do que você viver o propósito que Deus te deu. A gente vê algumas traduções, voltando à história de Enoque, a gente vê em algumas traduções que o nome Enoque significa andou com Deus. E a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Se a gente for ler no literal ali, significa andou com Deus, andou com Deus. Enoque andou com Deus. Ele nasceu para uma função, ele nasceu destinado a algo, e ele viveu para isso. Não há nada mais lindo do que um homem ser destinado e cumprir a missão que Deus deu para ele na terra. A gente vê que muitos homens, depois, no período da lei, no período da graça, ou talvez até mesmo com Jesus, os homens se desviaram, não cumpriram o propósito qual foi chamado. A gente vê hoje em dia que nós temos o Espírito Santo nos consolando e nos acusando e nos informando todos os dias o que é certo e o que é errado dentro de nós. Enoque não tinha nada disso que nós temos hoje. Enoque não tinha uma casa linda dessa para reunir, para falar de Deus. Não tinha lei, não tinha nada. Mas ele sabia que ele tinha um propósito. Muito antes de enriquecer, muito antes de ter uma família linda, muito antes de viver uma vida maravilhosa e gloriosa,
Muito antes de viver os 900, 300, 600 anos que se viviam naquela época, ele decidiu cumprir o propósito dele. E a Bíblia fala que quando ele cumpriu o propósito dele, quando ele andou com Deus, Deus o tomou para si. Então, irmãos, eu sei que você tem muitas metas, tem muitos sonhos, muitos projetos para 2021. E em nome de Jesus vai ser o melhor ano da sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Mas que em primeiro lugar o propósito de Deus seja seu foco. Viver o propósito de Deus na terra, é para isso que nós nascemos. Nós não nascemos para ser formado em publicidade, em administração, em direito. Nós não nascemos para ter uma vida de sucesso. Nós nascemos para cumprir o nosso propósito aqui na terra. A gente talvez tenha uma noção de tempo muito diferente da de Deus. A gente acha que 100 anos é muita coisa. A gente acha que viver 100 anos é uma eternidade, porque poucas pessoas chegam a 100 anos. E talvez a gente ache que a gente tem que aproveitar o melhor dos 80, 90, 100 anos que a gente viver aqui na Terra. Mas quando a gente para analisar o que Deus tem para nós, não é 100 anos, não é 200 anos, não é 1000 anos, é uma eternidade, irmãos. É uma eternidade, nós teremos uma vida eterna com Cristo, uma vida eterna no paraíso. E Ele nos deu esses poucos anos na terra aqui para apenas um propósito. Um propósito. Talvez eu tenha um, vocês tenham outros. Talvez José tinha um propósito totalmente diferente dos seus irmãos. Talvez Moisés tinha um propósito totalmente diferente de Enoque. Mas todos nós temos um propósito para seguir. Todos nós temos algo para realizar aqui na terra. Então, em nome do Senhor Jesus, que você não venha ser mais um peso, mais uma coisa, mais um ser que vive e é levado pelas circunstâncias. A Bíblia fala que, nesse começo desse versículo que nós lemos, no começo do capítulo 2 de Atos, que eles estavam reunidos em concordância. Eles estavam reunidos ali em concordância na terra e no céu. Porque a Bíblia fala que quando Jesus subiu aos céus, Ele falou para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto se fosse descido o Espírito Santo e os revestisse. Então eles estavam debaixo de um propósito, irmãos. E quando estão debaixo de um propósito, é tão lindo, porque onde havia confusão, onde não havia entendimento, agora houve. Talvez ali existia mais de 10, alguns historiadores falam que existiam mais de 10 nacionalidades. É como se houvesse japoneses, espanhóis, franceses, ingleses, alemães, brasileiros. E todos entenderam nas suas línguas natais. Todos ouviam Pedro pregando como se falasse na língua que ele nasceu. Talvez você vive uma situação que não dá para entender. É tudo bagunçado, é tudo complicado, não tem entendimento. Você fala com seu marido, fala com sua esposa e ele parece que não entende, parece que você está falando grego, né? Já tem até expressão. As coisas parece que você faz de um jeito, acontece o contrário, porque não há entendimento. Saiba de uma coisa, quando você está fora do propósito, fora da nuvem, fora do que você nasceu para ser, as coisas são complexas mesmo. As coisas são, talvez, não dá para entender, não encaixa. Porque você não nasceu para fazer o que você está fazendo. Você não nasceu para ficar sofrendo, batendo, dando soco em ponta de faca. Deus tem um chamado para você, um propósito grandioso para a sua vida. Mas a gente insiste em viver a pequenez que a gente acha que tem que viver. A gente insiste em cumprir o que o mundo acha que a gente tem que fazer. Poxa, você é uma menina, você tem que casar, você tem que namorar, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas você não nasceu para atender a vontade dos outros, você nasceu para atender a vontade de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesse ano a sua primeira meta seja descobrir o seu propósito. E se em nome de Jesus você já sabe o seu propósito aqui, seja você cumprir o seu propósito. Porque a gente vê outros casos na Bíblia. A Bíblia conta que Jacó, um dos patriarcas, ele foi casado com algumas mulheres e a mulher que ele amava estava grávida do seu segundo filho. E a Bíblia fala que ela começa a ter um parto, talvez até um pouco antecipado do normal.
e começa a ter muitas dores, muitas dores. Se não me engano é Gênesis 35, quem quiser ler depois. E a Bíblia fala que ela tem muitas dores, e ela começa a ter o trabalho de parto. E ela começa a gerar aquele filho, e a Bíblia fala que ela começa a morrer. Enquanto ela dava à luz, ela estava morrendo. E era tamanha a dor dela que ela põe o nome do filho dela de Benoni. Benoni significa filho das dores. Ela destina o filho dela, porque os judeus naquela época eles destinavam os filhos através do nome. Ele colocava o nome do filho, do que ela esperava que o filho fosse, ou do que ela sentia naquele momento. E ela destina aquele filho para ser o filho das dores, o filho do sofrimento. Ele tinha um propósito, ele nasceu para ser o filho das dores. Mas a Bíblia fala que ela morre. E o pai pega aquele menino e fala: não, ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim. Ele é filho da alegria, ele é filho da felicidade. Então talvez o mundo já te deu um propósito. Talvez os seus pais já te deu um propósito. Você talvez foi destinado a não dar certo. Você foi destinado a ser um fracassado, a viver uma vida medíocre, uma vida de fracasso. Mas saiba de uma coisa: o Pai Celestial, Ele pode mudar o seu propósito. Ele pode transformar a tristeza que uma vez foi destinada para você. Ele pode mudar a situação contrária que foi destinada à sua vida. E Ele pode falar que o que era tristeza agora vai ser alegria. Se o seu propósito era ser a ovelha negra, era ser o fracassado da família, Ele é Deus, Ele é poderoso para te transformar o arrimo, o sustento, a alegria daquela casa. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu não vou me estender, porque eu tenho certeza que Deus já falou em seu coração. Então vamos nos colocar de pé, e eu convido vocês a fazer essa oração nessa noite. Que em nome do Senhor Jesus, acima de finanças, acima de sucesso, acima de alegria, acima de qualquer coisa que você planejou para esse ano de 2021, você busque o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, recebam essa palavra no coração de vocês. Eu tenho certeza que Deus quer falar isso para cada um de vocês. Que não seja mais uma promessa, que não seja mais uma coisa, mais uma pregação que a gente ouve numa campanha, mas que em nome do Senhor Jesus, vocês busquem o propósito em Deus para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. As palmas, Senhor.